Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas notícias do Mengão Queridão nesta segunda-feira. Tem Copa do Brasil, tem Claudinho, tem Bochecha, não, tô brincando. Tem Claudinho, tem o Nicolás de la Cruz, tem muita conversa pra gente bater aqui, tem declaração do Bruno Spindel para eu contar para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre tudo que tá rolando no Mengão Queridão nesta segunda-feira. Vou começar falando sobre o sorteio da Copa do Brasil. Como vocês sabem, o Flamengo está na final da Copa do Brasil, mas tem que cumprir ainda 2 jogos de protocolo para chegar até lá. Que arrogância, hein, nação? Deve estar cheio de gente me xingando aí agora. Fabrício, cadê essa humildade? Tem que jogar, esse time não é confiável. Eu sei, mas eu confio aqui, ó, nesse escudo e nesse manto sagrado. Eu tenho certeza, como torcedor rubro-negro, que nós vamos chegar na final da Copa do Brasil mais uma vez. Mas antes disso, nós precisamos enfrentar o Grêmio. Os jogos estão definidos para o dia 26 deste mês agora e da semana do dia 16 do próximo mês. O sorteio de hoje foi para ver quem vai jogar o primeiro em casa, quem vai jogar o segundo fora. E o Flamengo deu sorte. A Miriane tá hiper mega feliz, que ela se liga muito nessas paradas. Então espia só. São Paulo e Corinthians farão o primeiro jogo na Arena do Corinthians. Então o jogo é Corinthians e São Paulo, dia 26. No dia 26, vamos jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Na semana do dia 16, o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi. E o Mengão decide em casa contra o Grêmio, Maracanã lotado. Eu sei que vocês gostam, fala pra mim. Eu sei que vocês gostam de uma decisão em casa, né? Eu, particularmente, vocês me conhecem, eu não ligo. Pode ser em casa, pode ser fora. O negócio é que o Mengão vai estar na final da Copa do Brasil. Mas ficou do jeito que a Mirinha gosta, do jeito que vocês gostam também, vai decidir em casa. O Mengão vai decidir em casa na semana do dia 16 de agosto, valeu? Então, dia 26, o Flamengo joga em Porto Alegre, 16, na semana do dia 16, que a CBF ainda não estipulou a data fixa, o Flamengo vai jogar em casa, tá? E o Bruno Spindel deu entrevista enquanto estava saindo, né? Quando ele estava saindo lá da CBF. Ele falou o seguinte: procuramos manter internamente para não abrir a estratégia com quem o Flamengo está negociando e prejudicar o clube na mesa. O que posso dizer é que o De la Cruz e Claudinho são os 2 atletas que interessam ao clube, mas são negociações extremamente difíceis. Como torcedores, todos já sabem. Faremos o possível para eles estarem aqui. Com relação à viagem para a Rússia, não tem nada planejado a respeito de viagem. As conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil. O atleta é muito qualificado. Joga em um clube importante financeiramente também. Campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa. É uma negociação que é extremamente difícil. Ele estava falando do Claudinho. Então vamos lá, nação. Hoje de manhã eu trouxe para vocês uma situação que o Claudinho teria dito lá na Rússia que ele definitivamente vai ficar no Zenit, que vocês viram aí. Tem um detalhe muito importante. Ele disse que financeiramente é um clube importante. Sabe o que isso quer dizer? Que o Zenit não precisa de dinheiro. O Zenit não está correndo com o Pires na mão. Não, o Zenit tem grana, tem dinheiro. E, portanto, é sempre muito mais difícil você negociar com um clube que tem grana. Mas não é impossível. Bom, de manhã eu falei para vocês que o Zenit, que o Claudinho tinha dito que permaneceria no Zenit. Acontece, nação, que eu caí na pegadinha dos russos lá, tá? Caí, aconteceu comigo, nação. Errei. Os caras me pegaram lá e reproduziram, como se fosse hoje, uma conversa do Claudinho da temporada passada. Então o Claudinho não deu essa declaração. Peço sinceras desculpas a vocês por ter caído. Rússia é o bicho, nação. A Rússia é o bicho. É pior do que a Turquia. Tem que checar trocentas vezes e dessa vez eu cometi o erro e caí na do jornalista russo que colocou uma afirmação do Claudinho da temporada passada.
Bom, segundo o GE, o Flamengo não só ainda está na parada pelo Claudinho, como aumentou a proposta. Eu tentei checar isso agora ao longo do dia e confesso para vocês que não consegui confirmar a informação que o Flamengo já teria subido essa oferta de 15 para 17 milhões. O que eu sei é que hoje rolou uma reunião do staff do Claudinho com os russos e os russos passaram algumas exigências para o Flamengo, exigências essas que eu ainda não consegui averiguar quais são. De repente, pode ter sido, inclusive, essa dos 17 milhões de euros. Então, a informação que eu tenho é que teve a reunião hoje do staff do Claudinho com os russos e que uma situação dos russos foi colocada para o Flamengo. Eu estou tomando cuidado para falar porque eu não consegui apurar que situação foi essa. Eu sei que o Flamengo ainda segue no páreo e tão logo eu consiga identificar que situação foi essa, eu repasso para vocês. Mais uma vez, peço desculpas humildemente por ter caído na trollagem do jornalista russo lá e ter trazido para vocês uma informação que não é a informação que condiz com o momento. Então, pelo Claudinho, o Flamengo continua no páreo. Pelo Nicolás de la Cruz, gente, aí a coisa é mais complicada, aí o negócio é mais complicado. Desta vez eu chequei e o Nicolás de la Cruz realmente deu uma entrevista onde ele disse o seguinte, abre aspas, depois do final desse semestre, vou ver o que acontece. Se o futuro for aqui, fico muito feliz, satisfeito, grato pelo respeito e carinho do torcedor que mostra isso para mim e minha família. Se o futuro não for aqui, vou embora com gratidão. Hoje vou comemorar com os mais próximos de mim, depois com meus amigos, que estão comigo em todos os momentos. Ele deu essa declaração porque o River Plate se consagrou campeão da Liga Argentina. Então ele confirma aquilo que eu já havia trago para vocês, que a intenção dele é de permanecer esse semestre lá no River Plate e no ano que vem, no início do ano que vem, aí ele vai avaliar se ele continua ou se ele sai. Casando com a informação que eu passei para vocês daquela reunião que o De Michelis esteve com ele, que propôs ele. Agora, isso também não quer dizer que não possa mudar, meus amigos. Quer dizer que hoje ele vê a situação dessa maneira. Se o Flamengo conversar com o River, falar assim, River, falar com o Claudinho, eu vou pagar a multa da sua... Claudinho, falar com o Nicolás de la Cruz, Nicolas, vou pagar a sua multa. Topa vir para cá? Aí pode ser que o jogador fale assim, não, quer saber? Então tá bom, se vai pagar e vai ficar uma grana boa pro River, então eu vou. Ou seja, as coisas podem mudar com a situação do Nicolás de la Cruz também. Mas hoje, o que nós temos de situação do Nicolás de la Cruz e do Claudinho é isso. No caso do Claudinho, eu não consegui confirmar se o Flamengo aumentou a proposta. Eu sei que teve realmente a reunião, consegui checar isso e sei que de lá para cá vieram algumas exigências. É por isso, inclusive, que o Flamengo ainda não conseguiu ter certeza se vai viajar ou não. Porque se o Flamengo tivesse feito a contraproposta e os russos tivessem aceito, o Flamengo já estava marcando aí talvez uma viagem para ir lá terminar de resolver a situação com os jogadores. Tá? Então o Flamengo ainda não tem essa viagem agendada, marcada ou planejada, como o Spindel disse que nem planejada está, porque o Flamengo tem que saber se vai conseguir cumprir as exigências dos russos. E qual é agora o procedimento, pessoal? Chegou esse retorno dos russos para o Flamengo. Seja valor, seja forma de pagamento, seja o que for. Isso vai para o Conselho de Futebol. Adivinha que dia que tem reunião do Conselho de Futebol do Flamengo? Hoje. Hoje o Conselho de Futebol do Flamengo se reúne. E aí eles vão colocar em pauta as exigências dos russos. Vão avaliar as exigências dos russos, vão conversar com o Departamento Financeiro do Flamengo. O Departamento Financeiro do Flamengo vai ver se há viabilidade dentro daquilo que os russos passaram para então retomar a conversa e dar o retorno para os russos, continuando negociando, falando que aceita isso, não aceita aquilo. Agora, isso não se resolve comendo uma pizza numa mesa, não. Os caras vão debater hoje, amanhã eles entregam para o financeiro vai avaliar, fazer um montão de conta, ver um montão de coisa, dar
dá o retorno, provavelmente aí quarta-feira tem jogo do Flamengo, as coisas não andam, aí na quinta-feira talvez vá o retorno para os russos. É claro que o Flamengo vai pedir prioridade, porque nós já estamos no dia 17 e a janela já está perto de fechar. Então, se ficar moroso, daqui a pouco não vai ter tempo hábil para contratar o cara. Então, vai ser um pouco mais rápido, mas existe todo um processo dentro do Flamengo. Não é só o Landim falar atrás, não é assim. Tem que ver a viabilidade do negócio, tem que ver o impacto disso em cima do financeiro e por isso as coisas não são resolvidas imediatamente, como eram antigamente. Antigamente, na época da Patrícia Amorim, por exemplo, o vice-presidente de financeiro dela chegou a dar uma declaração assim, traz o Kaká e depois a gente vê como é que paga. Não é assim que o Flamengo funciona mais. O Flamengo tem uma responsabilidade fiscal e financeira que não pode ser deixada para trás jamais. Então, essas são as situações atuais de Claudinho e de Nicolás de la Cruz, torcendo para o Flamengo conseguir realizar essas contratações. Agora, o Spindel também falou sobre a situação da cobrança do Sampaoli por um volante. Volante esse para substituir o Vidal. Pô, Fabrício, mas o Vidal nem jogou pelo Flamengo, nem jogava pelo Flamengo, vai substituir o quê? É porque o Sampaoli tinha uma expectativa alta com o Vitor Hugo, que não foi correspondida agora. Por isso ele está cobrando alguém que faça o box-to-box. Todo mundo sabe que o Wendel poderia ser esse nome, mas o Flamengo não pensa no Wendel neste momento. O Bruno Spindel disse o seguinte, abre aspas, cabe falar que o Flamengo tem um elenco extremamente qualificado. Atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, estamos vivos na semifinal da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e em segundo no Brasileirão. Todo esforço possível dentro das possibilidades do Flamengo para qualificar o elenco, iremos fazer. 2 nomes que a gente tenta, o torcedor e todos já sabem, o De La Cruz e o Claudinho. Sabe o que isso quer dizer? Que o Flamengo não tem a mais vaga ideia de um volante que possa trazer para complementar o elenco. E que dificilmente o Flamengo trará esse volante, a menos que o Giuliano Bertolucci ofereça esfregue na cara deles, porque eles não têm a mais vaga ideia de quem trazer para ser volante do Mengão, porque eles não estavam prevendo isso. O São Paulo tinha certeza que o Vitor Hugo vingaria. Não vingou. Agora é se vira nos 30. Aliás, se vira nos 30 não, parceiro. Se vira nos 13, porque tá pertinho de acabar o tempo para poder fazer contratações. Nação, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Vou continuar apurando. Se eu conseguir pegar mais alguma coisa, eu trago para vocês num horário extraordinário aqui no Verdade, lá no Fla Nação VP. Mas eu trago, hein? Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.